Olá, colegas. Meu nome é Ângela Jardim, eu sou instrutora do curso de Vigilância e Procedimentos na Investigação de Doença Vesicular e vou conversar com vocês sobre a fase de investigação. Então, a fase de investigação, ela começa sempre com a notificação de uma suspeita ao Serviço Veterinário Oficial. Lembrando também que todo caso suspeito de doença vesicular tem a notificação obrigatória por qualquer cidadão e deve ser investigado em até 12 horas pelo médico veterinário do Serviço Veterinário Oficial. Então, o primeiro passo após receber a notificação seria registrar essa notificação no Sisbravete. Lembrando que a notificação ela pode ser presencial, ou pode ser por telefone, ou pode ser diretamente no Sisbravete. Se ela é uma notificação pelo telefone, pode-se então registrar para tentar confirmar com chamado de retorno. Caso a pessoa não queira ser identificada, lembrar que deve ser sempre garantido o sigilo. Tá? É bom também nesse momento já orientar sobre o procedimento de biossegurança, né? Então, orientando a não movimentação dos animais para a propriedade ou para sair da propriedade, bem como visitas das pessoas dessa propriedade em outra propriedade. E se a notificação é feita pelo Sisbravete, ela vai então ser incluída numa lista de notificações pendentes de classificação e, posteriormente, o médico veterinário poderá fazer então a sua classificação final. O segundo passo é então fazer o levantamento inicial de algumas informações importantes para fazer a visita na propriedade. A equipe que vai fazer essa visita deve conhecer dados importantes como a localização da propriedade, as vias de acesso, o tamanho da propriedade, a densidade animal, as faixas etárias que tem lá, as espécies de animais que tem nessa propriedade, o ingresso e egresso de animais nos últimos 30 dias, os dados de vacinação dessa propriedade, né? Com esse dado a gente sabe se o produtor realmente é um produtor que acompanha as medidas sanitárias ou não. É importante também saber os vínculos dessa propriedade com outras propriedades. Então, se o produtor ou os produtores dessa unidade epidemiológica possuem animais em outras propriedades. E, de posse dessas informações, o responsável pela visita ele deve, então, contatar a sua hierarquia superior e relatar o atendimento a essa notificação de suspeito. Até porque, em caso de necessidade, os superiores poderão acrescentar a essa equipe profissionais de outras unidades para ajudar na investigação. O preparo do material para atendimento, ele pode ser facilitado se esse material ele já vem sendo organizado na unidade local, né, limpo, sempre verificando a validade dos materiais, o tamanho do macacão, da bota, para ver se os profissionais da unidade local todos conseguirão utilizar o EPI. Então, como medida cautelar também, nesse momento, já se pode impedir a emissão de documento de trânsito para essa propriedade sob suspeita ou também dessa propriedade que vai ser investigada. Preenchendo também no Sisbravete algumas informações já iniciais. Importante também já sair com esses formulários impressos para evitar que se perca alguma informação, que se deixe de levantar alguma informação importante. Pode-se também consultar ou mesmo levar as legislações, os manuais que podem subsidiar essa investigação e não se esquecer de portar a carteira funcional para ter livre acesso a essa propriedade. O deslocamento para atendimento à notificação, ele deve ser feito imediatamente ou em até 12 horas, a depender da hora em que foi recebida essa notificação dessa suspeita. Porque caso essa notificação seja no final do dia, às vezes é melhor esperar o dia seguinte para sair o mais cedo possível, né, encontrando condições melhores de luminosidade e de pessoal reunido na unidade local.
Por isso, nesse momento, então, pode-se preparar o veículo e esperar o melhor momento para o atendimento. Lembrando que esse atendimento ele deve ser feito o mais rápido possível. O objetivo aqui é elucidar o mais rápido possível se trata-se de um caso provável ou descartável. E, por causa disso, o deslocamento deve ser feito diretamente para a propriedade com casos suspeitos. Não se deve parar, então, em outras propriedades durante o trajeto. É importante também que o médico veterinário e sua equipe tenham autonomia para utilizar o veículo para ingressar na unidade local, mesmo que seja final de semana ou horário fora do expediente. Então, chegando na propriedade, algumas recomendações são importantes, como parar o veículo num local seguro, de preferência do lado de fora, fazer corretamente o uso do equipamento de proteção individual, macacão, as botas, as luvas, conferir todo o material antes de entrar, né, evitando os itens que são desnecessários. Caso seja necessário levar celular, câmera, GPS, armazenar sacos individuais que possam ser posteriormente desinfetados e, claro, evitar comer, beber ou fumar enquanto está realizando a visita na propriedade. Então, chegando na propriedade, a equipe deve se dirigir diretamente à sede, com a finalidade de fazer uma entrevista inicial, mais breve, né, e depois dirigir-se ao lote de animais sob suspeita e inspecionar esses animais de preferência sem movimentação, no mesmo lugar onde eles se encontram. Deve-se também inspecionar o maior número de animais, inclusive de outras espécies susceptíveis e mesmo as não susceptíveis, o que pode também subsidiar essa avaliação epidemiológica. Observar também a densidade animal, tipo de exploração, se os animais estão imunizados, se houve ingresso e egresso recente de animais na propriedade, questionar sobre alterações importantes no manejo desses animais e verificar em loco a qualidade da pastagem e do solo também. Essas informações elas servem para fundamentar o julgamento da condição sanitária dos animais e vão orientar o médico veterinário estabelecer um diagnóstico que pode ser definitivo ou provisório de uma suspeita descartada ou mesmo de um caso provável de doença vesicular. As suspeitas elas podem ser descartadas em casos de, após a visita na propriedade, né? Verifica-se então que foi uma falsa denúncia ou por ausência de animais susceptíveis naquela propriedade, ou ainda por agravo não infeccioso, como intoxicações, corpos estranhos ou traumatismo nesses animais, e ainda a ocorrência de outras doenças infecciosas que não tenham um quadro clínico compatível com doença vesicular. Ou as doenças podem ser um caso provável de doença vesicular, e neste caso deve ser dada atenção especial à atividade de colheita de material para diagnóstico, levantamento de informações e biossegurança. Alguns aspectos para a gente fixar na colheita de material para fazer o diagnóstico, então seria procurar avaliar animais em diferentes estágios da doença, né, com o objetivo aqui de definir o provável início, colher a amostra de no máximo 10 animais numa visita. Se os animais eles estão com sinais clínicos aparentes, essa quantidade é suficiente, né, para não haver perda de tempo nem desperdício de material. Coletar soro somente de animais com sinais clínicos aparentes. O objetivo nosso é conseguir coletar líquido vesicular e fragmento de epitélio. Lembrar sempre também que o líquido vesicular deve ser transferido para microtubos sem conservantes e utilizar conservantes somente em caso de necessidades, com uma quantidade muito pequena, né? Se as vesículas forem muito pequenas ou estiverem rompidas recentemente, pode-se utilizar também um suave para coletar esse material, cortar a ponta desse suave e colocar em microtubo com meio de conservação. Caso as lesões sejam muito discretas, pode-se utilizar um punch, visando coletar uma quantidade maior de material para análise. E lembrar que é muito importante, gente, que o material das regiões oral e nasal ele é o mais adequado.
porque ele tem uma quantidade de contaminação menor do que o material colhido de patos e úberes. Mas nesse caso, se for necessário, tem que lavar somente com água limpa. E esse material precisa ser acondicionado em frascos separados, separados por animal e separados por região que for coletado, oral, nasal, podal, sempre acondicionado, sempre conservado com líquido de valer. Os animais que tiverem amostras coletadas, eles precisam ser identificados individualmente e essas amostras elas vão para o laboratório sempre acompanhadas de formulário. E sempre que possível, então, deve-se fotografar as lesões encontradas na propriedade. No atendimento de uma suspeita com animais sem apresentar sintomas, por exemplo, no caso de ruminantes testados para trânsito que tem resultado reagente para a sorologia, a investigação ela pode ser feita com a amostra pareada do líquido esofágico faríngeo. E as amostras devem ser colhidas com intervalo de 15 dias. Porém, essa colheita ela tem que ser feita por pessoal com treinamento específico, né? Tem que ter o copo pro bang. Os animais têm que passar por um jejum mínimo de 12 horas. Esse líquido esofágico faríngeo ele deve ser armazenado com uma quantidade igual do meio-main e congelado, lembrando sempre de aferir o pH do meio antes da colheita. Em caso de resultado negativo, pode-se realizar uma nova colheita após 15 dias. E em suínos, onde não se faz a colheita do lefe, é recomendável coletar fragmentos das tonsilas e enviar congelado para o laboratório. Bom, constatando então o caso provado de doença vesicular, aí sim, a partir desse momento, deve-se começar a realizar uma entrevista mais aprofundada, né, com o proprietário, com os tratadores dos animais. E aqui é muito importante procurar determinar o provável dia do início da doença, a possível origem e avaliar o risco de difusão também. Precisa haver uma determinação dos vínculos, né? Então, informações de movimentação dos animais, mesmo aqueles animais que transitaram possivelmente sem GTA, o trânsito informal, ele deve ser investigado. E também é muito importante a orientação de recomendações de biossegurança nesse momento. E também verificar se todas as informações que são necessárias para o preenchimento dos formulários elas foram levantadas e buscar restabelecer uma relação entre aquelas informações que foram obtidas na propriedade com a cronologia por meio de avaliação da idade das lesões. Vamos destacar aqui nas atividades de biossegurança a lavratura do termo de interdição e nesse momento também podem ser repassadas orientações sobre cuidados para evitar a difusão do problema, como a proibição de saírem animais e produtos de risco da propriedade, mesmo animais que não sejam susceptíveis à febre aftosa, e suspender os trabalhos com maquinários na propriedade, manter o lote desses animais, casos prováveis, sob a responsabilidade de um número pequeno de pessoas, que também não devem ter acesso aos outros animais da propriedade, orientar para que essas pessoas não visitem outras propriedades e, se possível, também não mantenham contato com pessoas que lidam com outros animais, proibir a visita de outras pessoas sem autorização na propriedade e principalmente aqueles que têm contato com animais susceptíveis. E a saída de leite em propriedades leiteiras também, ela fica restrita, fica proibida, podendo, como alternativa, serem fabricados produtos, desde que submetidos a processamento térmico dentro da propriedade, o consumo do leite internamente, desde que de animais sadios e sob fervura por 5 minutos também é possível, ou existe a possibilidade ainda de destruição de todo o leite com produtos químicos que alterem o pH, descartando corretamente o produto na propriedade. Finalmente, quando a equipe retorna para o UVL, deve então comunicar aos demais membros da unidade e aos superiores o resultado da investigação, completar o registro das atividades nos formulários, fazer o lançamento desses formulários no Sisbravete e, a partir da confirmação de casos prováveis de doença vesicular, então inicia-se a fase de alerta.